Grandes e emblemáticas empresas que eram notoriamente reconhecidas, que tinham uma grande porcentagem no mercado, estão simplesmente deixando de existir. Inclusive, algumas delas já pediram recuperação judicial e outras deram início ao processo de falência. Inclusive, a terceira empresa que a gente vai falar aqui, ela está à beira de um colapso, de ter que fechar tudo e acabar com suas operações. Desde o escândalo que ocorreu com a Americanas, é quase como se ocorresse um efeito dominó, onde muitas outras empresas entrassem com o processo de recuperação judicial, processo de falência. Mas então, o que está acontecendo? O que aconteceu com ela e quais são essas empresas que estão à beira de um colapso? Conheça então nesse vídeo 3 empresas que estão realmente passando por maus bocados. O ser humano é um animal de hábitos. Quem disse isso foi Charles Dickens. E ele estava muito certo. Isso porque é muito comum que quando as coisas começam a mudar, por exemplo, a temperatura, pode ser que haja uma bebida específica que a gente gosta de tomar. Pode ser também que quando a gente vai num shopping, tem lojas específicas que a gente sempre tem que passar, mesmo que não compre nada, mas sempre vai naquela empresa. Só que daí, imagina que a situação acontece de novo. Ou a temperatura começou a aumentar, bateu aquela sede, eu vou comprar aquela bebida que eu sempre gostei de tomar. Vou para comprar e ela some das prateleiras, a marca não tá mais lá. Imagina que eu vou no shopping, eu gosto de passar naquela loja, gosto de ver a vitrine, gosto de ver os produtos, e quando eu vou, ela não tá mais naquele lugar. Na verdade, ela sumiu. É isso que pode acontecer no final de 2023. O verão. Um período de férias, um período para aproveitar o calorzinho, pegar uma praia. Inclusive, para algumas empresas, foi um bom merchan. Foi o verão que serviu como um slogan para fazer com que as pessoas consumissem mais o seu produto. Não sabe de que empresa eu estou falando? Dá uma olhadinha nesse comercial aqui. Jogou a receita fora. O verão é aquela coisa louca, sabe, que te dá vontade de sair de casa, de viver? Quando chega o verão, é como se a felicidade entrasse por aquela porta. O verão chegou. A gente está falando do grupo Petrópolis, mais especificamente da marca Itaipava, uma marca notoriamente reconhecida que está presente há anos nas prateleiras dos mercados. E o que acontece é que a empresa recentemente teve que fazer um pedido de recuperação judicial junto a uma aceleração quase como um pedido de socorro. As suas dívidas acumulam mais de 4,4 bilhões de reais. Mas de quem é a culpa? O que acontece é que, de acordo com o que é apontado pelo grupo, são uma ordem de fatores sucessivos que vem afetando a empresa. Começou com a pandemia, fazendo com que o consumo de cerveja fosse gravemente afetado. As pessoas consumiam muito menos cerveja. Ao longo desse período também foi incentivado que, além de consumir menos, elas tivessem um maior consumo de bebidas premium. Aliado a esse fator, a empresa aponta que os insumos, com a decorrente de todos os outros fatores, tiveram uma alta. Só que eles não conseguem repassar essa alta para o consumidor, tendo em vista que a sua concorrência recebe alguns incentivos, alguns benefícios que eles não, fazendo com que boa parte dos insumos, dos aumentos deles, tivessem que ser amortizados pela empresa. Assim ela vai acumulando uma dívida cada vez maior, com prejuízos cada vez mais presentes na situação da empresa, impossibilitando assim o desenvolvimento de uma operação saudável e lucrativa. De mulher para mulher Marisa, quem nunca ouviu esse slogan, quem nunca viu essa propaganda? E o que acontece é que a Marisa tinha uma grande participação e tem grande participação no mercado varejista de roupas para o público feminino. O que acontece é que a empresa tinha apresentado bons resultados, apresentou um grande desempenho, um grande crescimento ao longo dos anos. Mas de um tempo para cá isso vem basicamente decaindo. Foi anunciado o fechamento de mais de 88 lojas. Na verdade, esse foi o processo de conclusão da primeira etapa da sua reestruturação, para que o negócio aumente a sua lucratividade. Isso foi apontado pelo seu CEO. Mas também aconteceu que a empresa sofreu com ordens de despejo, uma dívida crescente, queda nas vendas online e, em contrapartida, teve um pequeno aumento na venda das lojas físicas, que também foi em decorrência do aumento do seu ticket médio, que foi apontado. Só que imagina que, em meio a tudo isso, o seu CEO renuncia também ao cargo, fazendo com que as ações da empresa derretam. Esse é o atual cenário da empresa. Na verdade, pelo que é apontado pelo grupo, tudo faz parte de uma reestruturação, na qual a empresa busca enxugar as despesas. No caso, ela está fechando bastante estabelecimentos físicos, lojas físicas, investir em novos conceitos de lojas físicas e também mudar o seu modelo operacional, fazendo com que algumas despesas operacionais deixem de existir. Esse modelo todo é pautado para que a empresa consiga ter mais lucro. Isso porque o seu lucro vem sendo muito afetado. Agora, o que vai acontecer com a Marisa, uma gigante nessa área varejista, no comércio de roupas? Fica aquele ponto de interrogação.
De acordo com o que é apontado, tudo faz parte da sua reestruturação, que as ordens de despejo e todos os seus aluguéis serão renegociados com os credores para que ninguém seja lesado. Falando em aluguel, tem uma empresa que, como a gente falou no início do vídeo, ela está sofrendo e muito e pode estar em decorrência da sua falência. Imagina uma empresa muito conceituada, com produtos de ótima qualidade, com valores mais altos, um ticket mais alto, sofrendo com ordens de despejo para que elas saiam do estabelecimento ou pague a conta. A gente está falando da Tokstok, uma empresa varejista na área de móveis e itens de decoração. O que acontece com a empresa é que ela acumula uma dívida de quase 600 milhões de reais, fazendo com que ela não consiga arcar com suas despesas, seus compromissos e com tudo o que tinha relacionado. Mas afinal, o que aconteceu com a Tokstok para que a sua dívida ficasse tão grande? Imagina o seguinte, durante a pandemia houve uma demanda maior por itens de decoração, afinal as pessoas estavam mais por casa e talvez seria interessante decorar melhor o meu ambiente. Assim a Tokstok conseguiu se desenvolver, teve uma crescente na demanda dos seus produtos, dos itens de decoração. Ela investiu mais, aumentou seus estoques e para isso tem que investir em mais infraestrutura e assim por diante. Só que em 2020 o que acontece é que logo se joga um balde de água fria. Isso porque a demanda aos poucos foi caindo. Agora imagina que eu investi muito no estoque, eu fiquei muito otimista, inclusive a Tokstok, ela cogitou abrir capital na bolsa de valores, só que em decorrência dessa queda no mercado, ela começou a sofrer, e sofrer cada vez mais, porque o seu estoque estava ficando ali parado nas prateleiras, o negócio não rodava, a dívida está aumentando, e aí o que aconteceu? Foi em cima do capital de giro da empresa. Ela não tinha mais o capital de giro, tendo em vista que era cada vez mais conta e a demanda, as vendas começaram a cair. Só que também o que aconteceu foi que mudou o padrão de consumo do consumidor. As pessoas já não queriam mais tanto consumir numa loja física, elas queriam ir para as lojas online. E a Tokstok naquele período contava com 67 unidades. Só que as 67 unidades já não estavam mais se pagando, tendo em vista que tinha menos pessoas indo naquelas lojas. E meio a tudo isso, imagina que tem uma crise numa gigante varejista, que foi a Americanas, que mostrou todo um negócio, a insustentabilidade que tinha, que fez com que os créditos, já que a empresa então, já que ela está sofrendo capital de giro, qual seria a solução? Captar mais créditos para a finalidade de poder investir de novo e recuperar a sua situação. E o que aconteceu foi que, com tudo que aconteceu com a Americanas, os investidores começaram a tornar o processo mais vigoroso, mais difícil, para que essas empresas chegassem a ter o acesso a esse recurso, a esse dinheiro, e também possibilitando o maior desenvolvimento da Tokstok, tendo em vista que ela não conseguia chegar a esse capital em função do que vinha acontecendo com a Americanas. Então imagina toda essa situação, uma empresa que passou a investir mais durante a pandemia porque houve uma maior demanda nos seus produtos de decoração, investe, depois tem uma queda na demanda, tem um estoque parado, precisa arcar com seus compromissos, as lojas físicas pararam de ter tanto movimento, em meio a isso ela tem vários credores, e ela não consegue arcar com seus compromissos, acaba recebendo ordem de despejo. Foi essa a situação do Tokstok e é isso que vem acontecendo com ela, fazendo cada vez se sentir mais prejudicada e tendo um prejuízo cada vez maior, podendo sim considerar a hipótese de uma falência. Nesse vídeo a gente falou sobre 3 empresas que sofreram muito. Na verdade, cada uma delas merecia um vídeo único, contando a sua trajetória e o que fez com que ela chegasse nessa situação atual. Mas aqui a gente buscou trazer um resumo para que tu pudesse entender o que aconteceu com cada uma delas e por que, se alguma delas simplesmente sumir, o que aconteceu e o que levou a isso. Todas elas estão com dívidas gigantescas e ter uma dívida numa empresa não necessariamente é algo ruim. Isso porque eu tenho o meu negócio e a gente sempre está com uma dívida. Só que a situação aqui busca ser saudável, a gente tem que ter um controle dessa dívida para que tenha um capital de giro saudável, um bom fluxo de caixa a fim de conseguir cumprir com os nossos compromissos. Mas todas as empresas estão sofrendo mais, e claro, são negócios muito maiores, mas estão sofrendo muito com a atual situação da economia. E uma coisa é fato, a economia muda e muda muito rápido, por isso é sempre importante estar buscando aprender, se atentar e acompanhar as tendências, qual vai ser o próximo marco, onde está o padrão de consumo e onde as pessoas querem comprar. Por isso, nesse canal a gente tem vários vídeos falando sobre e-commerce, sobre ter uma loja da Shopee, uma loja do Mercado Livre, porque é essencial e as pessoas e o consumo deles está cada vez maior nos e-commerce, tá bom? Esse foi o vídeo, eu espero de verdade ter agregado valor a teu tempo e até o próximo.